A história de Davi e Golias. Davi era o filho caçula de Jessé, um efrateu de Belém de Judá, e que apacentava as ovelhas de seu pai. Uma das histórias mais conhecidas a seu respeito foi quando Deus o usou para derrotar o gigante Golias na guerra contra os filisteus, dando grande vitória aos israelitas. Certo dia, em meio à guerra, Jessé pediu a Davi que levasse comida para seus irmãos no acampamento e ver se eles estavam bem, pois eles estavam juntos com o rei Saul e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, lutando contra os filisteus. 1 Samuel 17, versículo 20 diz assim: Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora que os israelitas estavam soltando o seu grito de guerra. Estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. Davi foi ao encontro de seus irmãos. E, de repente, Golias avançou e desafiou os israelitas, que fugiram de medo. Em seguida, Davi ouviu os israelitas comentando: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. Nunca mais pagará impostos em Israel à família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: O que ganhará o homem que matar esse filisteus e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteus pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: O que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Tá vendo, queridos? Só de Davi está lá naquele momento. Um dos irmãos dele não gostou. Assim como um dos irmãos de Davi se levantou contra ele, assim é também em nossas vidas. Vemos que ele se irou com o seu irmão mais novo só porque estava fazendo uma pequena pergunta para os soldados. Quero falar para você hoje que Deus colocará pessoas em sua vida. Umas vai ser para você fazer perguntas e ajudar em sua jornada, e outras vai ser para te fazer parar de perguntar só para você não poder ajudar aqueles que precisam da sua ajuda. Voltemos na história de Davi. Nesse momento, Davi disse a Saul que ele mesmo iria lutar contra Golias, mas Saul o questionou por ser jovem demais e inexperiente. Porém, Davi enfatizou que ele era um rapaz que enfrentava ursos e leões no campo e os vencia, e que se o Senhor o livrou das garras do leão e do urso, também o livraria das mãos daquele filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que o Senhor esteja com você. Deus quer que nós não tememos as provações desse mundo. Ele quer que lutemos. Assim como Davi fez, ele não ficou com medo do tamanho do gigante. E assim, ele aceitou o desafio que muitos dos soldados de Saul ficou com medo. Assim também é nossa vida. Tem provações que ficamos com medo de enfrentar, mas o nosso Deus dará capacidade para nós lutar. Então Davi foi lutar contra Golias. Após Saul abençoar a ida de Davi contra Golias, ele pegou seu bastão, escolheu 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na bolsa e com sua atiradeira na mão e saiu para enfrentar Golias. Golias olhou para Davi com desprezo e disse: Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Foi então que Davi, com muita coragem e fé, disse: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Neste momento, Davi pegou uma das pedras, arremessou-a com a atiradeira e atingiu Golias na testa, de forma que ela ficou encravada, e ele caiu, dando com o rosto no chão. Davi correu, colocou os pés sobre ele
e com a espada do próprio gigante acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. E Deus deu a vitória dos israelitas contra os filisteus. Ao ver que Golias havia morrido, os filisteus tentaram fugir. Porém, os israelitas o perseguiram. Muitos filisteus foram mortos, e tudo o que havia no acampamento deles foram levados pelos guerreiros. Então, meus amigos, aqui nós vê a mão do Senhor, pois aos olhos humanos seria impossível um rapaz jovem matar um gigante, mas para Deus isso não é impossível. No meu ponto de vista, ele usou o pai de Davi para mandar ele ir lá levar os mantimentos e ver como estava a guerra. Deus viu que o rapazinho não ia ficar parado vendo o gigante desprezar o nome dele. Ele foi lá e enfrentou o gigante. Mas isso aconteceu, meus amigos, porque a bênção do Senhor já estava sobre ele. O Senhor Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa dele e ungir-lo. Tempos antes de acontecer isso, vamos ver na Bíblia. 1 Samuel 16, 1 diz assim: O Senhor Deus disse a Samuel: Até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Encheu. Não quero mais que ele seja rei de Israel. Encha um chifre com azeite e leve com você. Depois vá a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Você está vendo, antes disso, Deus ungiu ele e já estava preparando um cenário para ele começar a liderar. Às vezes, vai ser assim com você também. Antes de Deus colocar algo grande nas suas mãos, Ele vai te preparar primeiro para depois te entregar. Uma dica eu te dou, meu querido. Você que está passando pelo deserto, não temas, o Senhor é contigo. Assim como Deus foi na vida do seu servo Davi, Ele fará na sua também. Basta nele crer. E foi assim que Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra, e, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. O que você vai escolher? Ser como Davi ou ficar como os israelitas com medo do gigante? Me responde aí nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e deixa seu like para mais elevação da alma.